Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, um dia intenso hoje na Câmara Federal, mas a Câmara começa já a acertar o andamento da Previdência. Pelo menos começou-se a ter mais notícias em relação à Previdência vindas da Câmara. O ministro Paulo Guedes iria à CCJ hoje, não foi porque ainda não se tem exatamente um relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça, mas remarcou a sua ida à comissão na próxima semana, para ser preciso, na quarta-feira. Bolsa e dólar começam a se descolar do vai-vem político, ou seja, a Bolsa agora está, na verdade, fazendo o que... Vamos fazer um pouquinho, né? Peneira um pouco o que vem de Brasília para depois decidir se sobe ou não algumas ações, se baixa ou não o valor do dólar. A gente explica isso daqui a pouquinho. A prévia da inflação acelerou e as reformas são tema do Comitê de Política Monetária, que divulgou hoje a sua ata. Aliás, o comitê fala enfaticamente em pelo menos 3 momentos do relatório sobre a necessidade das reformas, sobretudo da Previdência nesse momento, justamente para se manter essa estrutura hoje econômica que tem juros baixos, o juro básico da economia, nós estamos falando da taxa Selic, e também inflação baixa. E no estúdio, para falar sobre tudo isso, o economista Eduardo Velho conversa conosco aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Um dia movimentado hoje na Câmara, que tenta ajustar sua atuação para dar finalmente um andamento mais célere à reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, iria hoje à CCJ conversar com os deputados, mas como não houve ainda a indicação de um relator da comissão, ele cancelou a sua ida. Marcou uma nova data, na semana que vem, quarta-feira. Bom, a Rosiana Kennedy acompanhou toda essa movimentação hoje na Câmara, aliás, uma movimentação agitada, e conversa conosco aqui no Cenário Econômico, contando todos os detalhes desse dia intenso na Câmara. Rosiana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Olha, e foi fechado um acordo na Comissão de Constituição e Justiça para o ministro da Economia, Paulo Guedes, comparecer na quarta-feira da semana que vem. Como você ressaltou, ele estava com a audiência programada na CCJ para hoje, mas no início da manhã, hoje, no meio da manhã, a assessoria dele informou que ele não viria e divulgou uma nota explicando os motivos. Disse: a ida do ministro da Economia à CCJ será mais produtiva a partir da definição do relator. A líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, endossou essa decisão e também a disposição de Guedes de falar no momento devido. Acompanhe. Política é viva. Se fosse morta, a gente não estaria aqui. A política ela é modificada no dia a dia. Então, houve um entendimento que sem a relatoria não tinha sentido, não tinha porquê, de fato, o ministro Paulo Guedes ir até lá. Né? Então, está à disposição. Se tiver um relator hoje, quiserem marcar esse convite para hoje, no final do dia, ele vai. Mas tem que ter relator. Sem relator, não tem sentido. Olha, Piotto, e o Ministério da Economia colocou a equipe técnica e jurídica à disposição da Comissão de Constituição e Justiça para dar essas declarações hoje na Comissão de Constituição e Justiça, né, para comparecer aqui. Mas a CCJ optou por não ouvir representantes. Chegou a cogitar votar um requerimento de convocação de Paulo Guedes. Isso o obrigaria a comparecer. Mas, como houve esse acordo, não foi nem necessário fazer essa votação. Em relação a reuniões, está inclusive ocorrendo uma reunião agora de líderes partidários, tanto da base como de outros partidos ainda que se manifestam como independentes, que não se declararam ser base nem oposição. Eles estão reunidos com a deputada Joyce Hasselmann, né, a líder do governo no Congresso, e também com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, justamente para discutir essas questões aqui das relações do Congresso com o Palácio do Planalto e a questão principal da reforma da Previdência. Sobre a escolha do relator, Piotto, que você observou que era exatamente o ponto, né,
que estava faltando para poder Paulo Guedes comparecer, o presidente da CCJ, o deputado Felipe Francischini, ele diz que quer indicar esse nome ainda nesta semana e garantiu que a reforma será aprovada na Câmara ainda neste semestre. Confira. Uma construção básica aprova na Câmara no primeiro semestre. Eu vou tentar construir isso, é meu objetivo fazer essa construção essa semana. Depende de uma série de fatores, como a liderança do governo, o próprio governo, a equipe econômica e a equipe política do governo, a questão também dos partidos políticos representados aqui na casa e também conversando com os membros da comissão. É uma construção conjunta e o que atrapalhou muito realmente foi semana passada alguns atritos que houveram, não só na relação institucional entre poderes, mas também internas aqui na casa. Eu vou estar conversando com o ministro Paulo Guedes entre hoje e amanhã, com o Rogério Marinho também, e a gente vai estar... Uma coisa que eu vou propor é que a gente possa ter um canal de diálogo aberto e frequente para que atropelos não aconteçam e também para que algumas rusgas desnecessárias não aconteçam também. Piotr, e hoje também um grupo de 13 partidos, líderes de 13 partidos, assinaram um documento, uma carta, dizendo que apoiam a reforma da Previdência, mas eles pedem para que sejam alterados 2 pontos ali, para que não se mexa na questão da aposentadoria rural e também não se mexa no benefício de prestação continuada. Em relação a esse movimento, os líderes foram bem taxativos, eu conversei com alguns deles e eles dizem o seguinte: olha, isso é um movimento da gente para deixar claro que nós queremos dar celeridade a essa reforma. A gente tem toda a disposição para votar e dar agilidade aqui no Congresso Nacional. Por isso que a gente já está se antecipando e colocando esses pontos que são os de maior divergência dentro da proposta de reforma, da nova Previdência, para criar a nova Previdência. Agora, num outro movimento, empresários que fazem parte daquele movimento Brasil 200, que é uma relação até com os 200 anos da independência do Brasil, lá 2022, que vai ser comemorado, eles foram até o Palácio do Planalto hoje e entregaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro. Nesta carta, eles ressaltam que a reforma é a mãe de todas a reforma da Previdência é a reforma de todas as outras reformas, que ela é crucial para a questão do desenvolvimento no país, a geração de empregos, para a questão dos investimentos. Eles foram bem claros, disseram que todos que estavam ali estão mesmo com o interesse de investir no Brasil, mas que é preciso fazer a reforma da Previdência. O empresário Luciano Hang, ele conversou com a imprensa depois desse encontro com Bolsonaro e ele afirmou justamente isso, que se não for feita aí a nova Previdência, aí não tem como se fazer investimento e há risco de desemprego novamente. Piotr? Muito obrigado, Rosiane. Bom, vamos só pegar esse último trecho que Rosiane disse da incapacidade hoje do Estado brasileiro de fazer investimento. O Brasil hoje não tem poupança. O governo federal não tem poupança. O que é ter poupança? É exatamente o que todos nós temos, ou seja, uma reserva de dinheiro para fazer o uso dela numa necessidade. Vamos lá. Hoje o governo é deficitário, as contas públicas brasileiras são deficitárias, tanto que o governo está autorizado pelo Congresso a ter também o orçamento deste ano, ou seja, extrapolar o orçamento em gastar mais do que arrecada, acima de 100 bilhões de reais. Quando o governo fala da necessidade da reforma da Previdência apoiada por esses empresários, é que exatamente o governo hoje não consegue investir porque a conta da Previdência vai aumentando demais, está aumentando. Hoje a Previdência é deficitária. E se a Previdência é deficitária, o governo tira dinheiro de outras áreas para pagar a Previdência. E mesmo assim não está sobrando dinheiro, tem que buscar mais dinheiro no mercado. O governo não consegue fazer grandes investimentos, mesmo em obras estratégicas, justamente por essa questão deficitária hoje das contas públicas. Vamos entender rapidamente aqui, aliás, falando em reforma, hoje saiu a ata do Comitê de Política Monetária e ele fala especialmente sobre a necessidade das reformas. Vamos lá. O Copom reitera a sua visão de que a continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a queda da sua taxa de juros estrutural, cujas estimativas serão continuamente reavaliadas pelo comitê.
Bom, esse é um trecho que eu separei, mas o Copom fala de novo. ênfase na necessidade das reformas, a percepção do andamento interfere nas decisões do Copom, ou seja, se a reforma começar a ficar muito lenta no Congresso, tem problema. Inflação e juros baixos dependem diretamente das reformas, sobretudo a reforma da Previdência. Vamos lá rapidamente, a Rosiane falou também que um grupo de parlamentares fez questão de falar sobre algumas alterações e eles estão focando aqui na questão dos trabalhadores rurais. A proposta eleva para 60 anos a idade mínima para trabalhador rural se aposentar. E também, hoje é de 55. Vamos lá. O tempo mínimo para mulheres é de 55. Agora, homens e mulheres terão que ter 60 anos. E os rurais têm hoje, pelo menos, 15 anos de contribuição, mas a reforma eleva para 20 anos a contribuição. E depois, o benefício de prestação continuada. Hoje, aos 65 anos, qualquer pessoa recebe um salário mínimo hoje, mas não é previdência, é assistência social. O benefício de prestação continuada na alteração do governo não precisa ter 60 anos, começa já aos 60 anos, mas com um valor menor, e aos 70 anos passaria a ter um salário mínimo. Esses parlamentares estão querendo mexer justamente nisso. Vamos ver o Ibovespa hoje, que hoje teve sim uma alta de 1,76% a 95.306 pontos. O Ibovespa hoje meio que se descolou da política brasileira, podemos dizer assim. A economia se descolou novamente porque aqui tem um cenário muito positivo no exterior, que ontem estava negativo por um erro de avaliação dos próprios investidores internacionais, mudou completamente hoje. Falava-se numa recessão maior do mundo, já não está se enxergando isso e, claro, isso mexeu com várias ações aqui no Brasil também. A gente está vendo, olha, o Ibovespa terminou com 95.306, muito próximo da sua máxima hoje, que foi de 95.524 pontos. As ações hoje subiram, Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, todas tiveram alta hoje, são o peso pesado do Ibovespa, juntamente com a Petrobras, 4,72% de alta. A Petrobras tem uma história especial aqui. O governo está avançando na discussão da cessão onerosa. Cessão onerosa é um acordo que o governo tem lá atrás, é um contrato com a Petrobras, que a Petrobras, por exemplo, teria que, isso vem de 2010, isso pode implicar algo em torno de 40 bilhões de reais que podem voltar para a Petrobras e a Petrobras repassar alguns campos na Bacia de Santos, que ela é obrigada hoje a buscar petróleo, ela poderia repassar isso para a iniciativa privada, ou seja, esse acordo com o governo pode chegar a um final. E a percepção de que isso vai ser positivo para a empresa fez com que as ações subissem. Claro, a Petrobras puxou para cima também o Ibovespa. Além do reajuste do diesel, a gente viu agora o tempo mínimo de 15 dias para a Petrobras poder mexer no diesel. A Natura hoje teve um avanço, não tem peso gigante no Ibovespa, mas a Natura tinha perdido mais acima de 12% ontem, hoje subiu 9,73%. Vale lembrar que a Natura está negociando um acordo com a Avon aqui no Brasil. Isso ontem foi uma notícia ruim na percepção dos investidores, hoje foi uma notícia positiva. O dólar comercial, que ensaiou uma alta até maior durante o dia, mas não se sustentou justamente aqui por uma questão doméstica. Houve uma melhora na percepção do andamento da reforma. R$ 3,85, uma alta de 0,24%. A máxima do dólar hoje foi a 3,87. Daqui a pouco a gente fala da inflação. Vamos lá com a Vanessa Casalino, está conosco. E detalhe, milhões de brasileiros estão aguardando justamente um andamento mais célere, tanto nas medidas do governo, mas aquelas que dependem do Congresso, ou seja, que o Congresso ande mais rápido, porque as pessoas querem ver a economia andando mais rápido, porque aí tem geração de emprego. Hoje, milhares delas estiveram no Vale do Anhangabaú, aqui no centro da cidade de São Paulo, justamente em busca de um emprego. A Vanessa tem detalhes sobre essa história e nos conta aqui no Cenário Econômico. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto. Boa noite a você, boa noite a todos. Uma fila imensa se formou. Segundo os organizadores, ela reuniu 15 mil pessoas em busca de emprego, como você disse, no Vale do Anhangabaú, aqui no centro de São Paulo. Essa multidão, a perder de vista, queria se candidatar a uma das 6 mil vagas oferecidas no mutirão de emprego promovido pelo município e por sindicatos. A iniciativa iria até sexta-feira, mas a procura foi tanta que os organizadores devem estender o atendimento para a semana que vem para dar conta de receber todo mundo. Nesse primeiro dia houve distribuição de 100 e a partir de amanhã só vai ser atendido quem estiver com elas. As vagas são para setores como telemarketing, operador de caixa, atendente e vendedor de loja, com salários de, em média, R$ 1.500. No processo, os candidatos passam por uma triagem e são encaminhados para cadastro nas empresas que oferecem as oportunidades. E essa fila tem rosto. Tem gente que chegou no fim da noite de ontem e dormiu ao relento para garantir o lugar.
Muitos já acumulam 2, 3, até 5 anos sem conseguir emprego com carteira assinada. A gente lembra que, de acordo com dados do IBGE, o país tem hoje quase 13 milhões de desempregados e essa multidão ilustra bem o tamanho do desespero de quem quer e precisa trabalhar. Para os organizadores, este ano tinha mais gente que no ano passado e, por isso, eles disseram que vão tentar aumentar o número de vagas de 6 para 10 mil, Pioto. Essas imagens dizem com veemência e com clareza qual é o tempo da sociedade brasileira, que corre rápido. As pessoas estão precisando de emprego rapidamente, até porque nós temos números ainda muito altos de emprego, embora nós tenhamos tido melhoras recentes no quesito do desemprego no Brasil, mas ainda é muito alto, elevado por demais o nível de desemprego. Essas pessoas que foram buscar emprego são exatamente a clara mostra de que a sociedade quer decisões rápidas, efetivas, eficientes, que façam a economia andar rapidamente. O Congresso Nacional precisa olhar para essas imagens, porque são exatamente as pessoas, os brasileiros, os eleitores, que precisam que, vamos lá, o Congresso tem seu tempo, mas dá para ser um pouco mais rápido, convenhamos, né? Vamos lá. Vamos falar do IPCA 15, está aqui, olha, a prévia da inflação hoje, do mês de março, uma alta de 0,54%. Para fazer um comparativo, em março de 2018 era esse, de 0,10%. No ano acumulado é de 1,18%, 12 meses, 4,18%. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco o Eduardo Vello está conosco aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse momento econômico. E claro, como estão os investimentos neste momento, com esse imbróglio ainda no Congresso e esse sobe e desce da Bolsa. Tudo isso depois do intervalo, eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico, Eduardo Velho, economista-chefe da Gol Associados, está conosco aqui. Velho, bem-vindo mais uma vez. Eu fiz menção no bloco anterior da ata do Copom e eu vou me esmerar nessa ata, nessa primeira pergunta, porque se eu tivesse que resumir os quase 30 parágrafos da ata, reforma da Previdência é necessária, senão a gente não baixa juros, senão a inflação não dá para conter a inflação e por aí vai. Ou seja, há um empenho, há uma forma muito clara e enfática dos técnicos do Copom na necessidade das reformas. Ele fala de reformas, não fala, mas obviamente tem que se começar pela da Previdência. É essa a sua visão também? Acho que há um espaço razoável para cair juros. Até para cair juros? Para cair juros. Mas aí depende... Hoje, a projeção do IPCA para 2019, 2020, mesmo que caia o juro para 6%, estaria abaixo da meta central em 2019, e praticamente, levemente acima da meta central de 2020. Então, há espaço para cair juros. O ponto é relembrar 2016. O Banco Central manteve a taxa de juros em 14,25% em agosto de 2016, alertando a necessidade das reformas estruturais, ou seja, a aprovação do teto dos gastos para reduzir os juros. A PEC do teto. Naquele momento, a inflação já estava começando a cair, como é agora. A economia estava também fraca também, como está agora, em ritmo moderado. Ou seja, havia espaço para cair juros, mas precisava da ajuda fiscal, o corte do teto de gastos. Quando em outubro foi aprovado em primeiro turno na Câmara, na semana seguinte o Banco Central reduziu a taxa de juros e tinha alertado em diversos parágrafos na ata do Copom de agosto sobre a importância dessa aprovação para a continuidade do processo de flexibilização monetária, de forma indireta. E na própria ata que ele reduziu os juros, ele fala exatamente isso, que houve avanços significativos das reformas estruturais, que foi o que sancionou a queda de juros. Então, eu acho que tudo hoje depende da reforma. Foi quando começou a queda dos juros, foi exatamente em outubro de 2016. Exatamente. Eu acho que estamos num ponto até chegarmos nos 6,5% de agora. Um ponto parecido. A reforma da Previdência, se realmente ela for aprovada, pelo menos na Câmara ou em primeiro turno, então ficar bem claro que ela vai ser aprovada no segundo turno, porque no Senado deverá ser aprovado. O governo tem uma base mais ampla e mais coesa. Então, passando na Câmara, a reforma da Previdência deverá ser aprovada no Senado, como aconteceu no Temer. Isso já atende, velho, se levar um semestre inteiro, ou seja, antes de junho, julho tem um recesso, mas enfim, lá em junho tiver aprovado nos 2 turnos, ou seja, a Câmara resolveu o problema da reforma, num formato que também agrada o governo, a equipe econômica, e ir para o Senado, isso já é uma sinalização forte de que as coisas vão caminhar melhor no segundo semestre? Vão, porque aí o Banco Central vai ter certeza que a expectativa de inflação vai continuar controlada, porque também a taxa de câmbio tende a não subir, pelo contrário, tem até uma revalorização do real, ou seja, pressionar menos a inflação. Então vai dar mais garantia e segurança para o Banco Central reduzir os juros
e manter a inflação ancorada na trajetória de metas. Vamos voltar nesse seu exemplo de 2016, que ele é muito importante. Lá eu tinha tido um impeachment, tinha mexido na questão política primeiramente. Aliás, a decisão veio porque nós tivemos o impeachment de um governo que estava levando o país à tragédia econômica. Aí veio o governo Temer, que era um governo, digamos, não provisório, mas enfim, de 2 anos e pouco, que focou nas questões econômicas. Tanto a PEC do teto veio da equipe econômica do Meirelles naquele momento, que era o ministro da Fazenda. Nesse momento eu tive uma eleição, eu tenho um novo governo também, mas eu preciso calibrar um pouco a questão política também, não preciso? Sim, eu acho que aí essa é a grande questão. Ali estava tendo maior articulação política do governo para aprovar o teto dos gastos. Se comparar realmente a mesma situação daquele momento com a situação de hoje, há ruídos aí, está tendo ruído essas últimas semanas, né, em relação ao grau de apoio, à falta realmente do relator da reforma da Previdência, que deverá ser escolhido amanhã, a gente não sabe ainda, mas é importante que o governo defina realmente qual é o seu negociador-chefe para que realmente acelere a tramitação da reforma e seja aprovada até junho, pelo menos na Câmara dos Deputados. Me permitam uma parte rapidamente. Há um grupo de parlamentares aí do Centrão que quer fazer 2 alterações na proposta. Eles só se ativeram a 2 alterações. A não mexer no benefício de progressão de prestação continuada, que o governo já disse que isso não tem impacto fiscal nenhum, é só a partir dos 65 anos, e assistência social, não é previdência, então isso é um custo que vai existir mesmo, e é fácil de calcular, porque é só saber quantas pessoas vão passar dos 65 anos que não contribuíram, mas vamos lá. E também mexendo na questão da aposentadoria do trabalhador rural. Isso é negociável? É a gordura que o governo pode mexer? Eu acho que isso é bem negociável e, lembrando sempre, a equipe econômica colocou realmente uma... Não mexe naquela economia de um pouco mais de 1 trilhão que mas aquele texto, aquela economia fiscal, exatamente foi colocada essa proposta de maneira um pouco mais forte, mais robusta de economia fiscal, para justamente ter um espaço para negociar. E pelo que eu observei, o mercado hoje trabalha com uma poupança fiscal estimada da reforma em torno de 500 a 700 bilhões de reais, que é menos que a proposta de 1 trilhão e 100 bilhões de reais que o Paulo Guedes comentou. Então, de toda maneira, se houver realmente uma negociação que reduza um pouco a economia fiscal, assim, aparentemente o mercado não vai reagir mal, pelo contrário, já está mais ou menos no preço isso. Agora, também não pode ter uma grande derrocada, um grande ajuste do texto da reforma, que realmente caracterize uma economia fiscal muito reduzida. Quer dizer, a ideia da reforma da Previdência é reduzir os gastos futuros do governo com benefícios, de acelerar a trajetória de alta dívida pública e cair a dívida pública para justamente sancionar, até manter a taxa de juros baixa no Brasil por mais de algum tempo. Então, me parece que o sinal está claro. O governo precisa agora rapidamente fazer essa articulação política, é o que está faltando realmente. Eu acho que a liderança do presidente é importante para fazer essa articulação. Eu acho que há totalmente espaço para isso. Basta apenas conversa. Eu acho que hoje uma conversa entre o Rodrigo Maia e o Bolsonaro, eu acho que seria muito bom para todos os investidores. Eu acho que aí mediada pelo Paulo Guedes, pode ser? Seria perfeito. Eu te garanto que a Bolsa estaria mais de 100 mil. Eu tenho para mim que se a mediação for do Paulo Guedes, a Bolsa vai mais rápido ainda, viu? Sim. Não, porque é o esteio hoje do governo. Tá na economia, não tá? Sim. Nesse momento, com certeza. Ele é o fiador, digamos assim, ele é o fiador da credibilidade da política econômica do governo hoje, é o ministro Paulo Guedes. Eu acho que nunca teve um ministro da Economia tão forte, tão concentrada de atividade, todas as reformas estão com ele, o BNDES está com ele, o antigo Ministério do Desenvolvimento, Previdência, Banco Central, tudo, na verdade, e a equipe é muito coesa, muito comprometida. Então, se houver espaço para essa equipe econômica trabalhar, é o que está dando esse espaço para o presidente Bolsonaro, me parece que a tendência, essas expectativas que continuam moderadamente positivas, a Bolsa continua aí na faixa de 95 mil pontos, teve uma pequena queda semana passada, mas aparentemente o mercado está cauteloso, esperando a escolha do relator da Previdência e a aceleração das sessões da discussão da reforma da Previdência da Comissão de Constituição e Justiça, para que, pelo menos, entre maio e junho, seja aprovada, pelo menos, em primeiro turno na Câmara. Eu fiz menção justamente a essa fila do desemprego hoje, ou seja, a sociedade tem uma pressa que o Congresso precisa entender que o ritmo é um pouco mais elevado do que o que eles têm levado até agora, né? Com certeza. Se você tiver esse ciclo de virtuoso, digamos assim, de aprovação da reforma estrutural, você vai criar um ciclo realmente confirmando a expectativa positiva no mercado financeiro, no setor real da economia, ou seja, a economia voltar a crescer e convergir com essa expectativa positiva em relação ao futuro do Brasil. Agora, é necessário, não há como negar, a reforma da Previdência hoje é o fiador
dessa credibilidade hoje, não só do governo, como também do ajuste para a queda de juros, para manter a inflação baixa. Então, realmente, isso é um ponto mais importante. Bom, começaram a conversar mais hoje. Aliás, era exatamente o que estava faltando, né? Um abraço, Piotr. Obrigado. Eduardo Velho conversou conosco, economista-chefe da Gol Associados, aqui no Cenário Econômico. Bom, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. O Cenário Econômico termina aqui. Aliás, eu fiz menção que na Câmara começaram a conversar um pouco mais, a falar de reforma da Previdência. Nós passamos dias em que nem governo, nem Congresso falavam de reforma da Previdência. Isso deixa qualquer investidor de cabelo em pé. Bom, está baixando o cabelo agora. Vamos lá. Se a conversa andar e andar mais rápido, melhor ainda. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela companhia, pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.